Neste vídeo, nós iremos apresentar sobre o campo magnético produzido por uma bobina de Helmholtz. A bobina de Helmholtz é constituída de duas bobinas coaxiais de raio R, separadas por uma distância R, conectadas em série, portanto possuem a mesma corrente elétrica I, com o mesmo sentido, assim como o campo magnético produzido por elas. Cada bobina possui N espiras, e as dimensões transversais das bobinas são muito pequenas quando comparadas com R de menor que R. O objetivo desse trabalho é demonstrar que o campo magnético produzido por essas bobinas é praticamente uniforme na região entre as duas bobinas. E uma das aplicações da bobina de Helmholtz é a determinação dos componentes vertical e horizontal do campo magnético terrestre. Na imagem do lado esquerdo temos a montagem das duas bobinas, as duas bobinas de raio R, e a distância entre elas também tem a distância R. E do lado direito temos o funcionamento das duas bobinas em conjunto, onde as linhas são os campos magnéticos, a linha de campo magnético formada por elas. Agora, na imagem a seguir, temos as porcentagens das forças dos campos magnéticos produzidos pelas bobinas, separadas em relação à soma dos dois campos magnéticos quando colocados a uma distância R um do outro, este último sendo demonstrado pela linha vermelha. Daí aqui na imagem a gente tem a demonstração da bobina, que está conectada a uma fonte aqui. Também tem a demonstração aqui do raio entre elas, separado entre elas. No caso dessas linhas que a gente tem aqui, temos a linha verde, que é em relação à bobina 1, que seria a da esquerda, e a linha azul é em relação à bobina 2, que é a bobina da direita. E essa linha vermelha é quando, no caso, as duas estão conectadas umas às outras, que é, no caso, a parte do que elas ficam uniformemente. Tomando a bobina da esquerda como 1 e a bobina da direita como 2, temos que o campo magnético total aqui no caso a letra B significa que o campo magnético total, daí temos que B é igual a B1Z mais B2Z. No caso seria a bobina 1 mais a bobina 2. Em que B1 é o campo magnético produzido pela bobina 1 e B2 é o campo magnético produzido pela bobina 2. Agora, calculando o campo magnético produzido pela bobina 1, a equação para o cálculo magnético produzido por uma espira circular variando somente no eixo Z é dada por campo magnético, que é representado pela variável B no eixo Z, é igual à permissividade magnética, que é dada por μ0 sobre 2, I, que é a corrente elétrica, vezes R, que é o raio ao quadrado, sobre a raiz quadrada do raio novamente, mais E ao quadrado, tudo isso ao cubo. Porém, a bobina está deslocada de uma distância R sobre 2, para a esquerda da origem do eixo Z, e a bobina possui N espiras circulares idênticas. Então, multiplicamos N por I para obtermos a corrente total fluindo e alteramos Z para Z mais R sobre 2. Assim, realizando as alterações, temos campo B1 é igual a μ0 sobre 2, N, que seria as espiras circulares, e R ao quadrado sobre a raiz quadrada de R mais E mais R sobre 2, isso ao quadrado, e tudo isso ao cubo. Percebe-se que quando Z é igual a menos R sobre 2, o valor do campo é máximo. O campo magnético produzido pela bobina 2 ele é muito semelhante ao calculado para a bobina 1, com apenas uma diferença. A diferença que se encontra aqui é que como a bobina 2 também está deslocada a uma distância R por 2 da origem do eixo Z, e como esse deslocamento é para a direita, a única mudança que no caso vai ser feita aqui é a troca do sinal de R por 2, dentro dos parênteses, já que para o campo magnético possuir valor máximo, o valor de Z deve ser igual a R por 2. E aqui tem a demonstração do campo 2, que seria μ0 sobre 2, n e r ao quadrado sobre a raiz de r ao quadrado mais z, a troca de sinal, que seria z menos r sobre 2 ao quadrado, e tudo isso elevado ao cubo. Daí, substituindo as equações 3 e 4 na equação 1, a gente tem que o campo total é igual a μ0 sobre 2, n e r ao quadrado sobre a raiz de r ao quadrado mais z mais r sobre 2 ao quadrado ao cubo, tudo isso elevado ao cubo, mais, agora no caso da outra bobina, que seria μ0 sobre 2, mais, que é igual μ0 sobre 2 e n e r ao quadrado, dividido pela raiz de r ao quadrado mais z menos r sobre 2 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo.
Daí, colocando em evidência, para a equação ficar mais clean, a gente tem aqui que, no caso, o campo total é μ0 sobre 2, NR ao quadrado em evidência, que multiplica a bobina 1 e a bobina 2, que no caso seria 1 sobre a raiz de R ao quadrado mais Z sobre R sobre 2 ao quadrado, tudo isso ao cubo, mais a bobina 2, que é 1 sobre a raiz de R ao quadrado mais Z menos R sobre 2 ao quadrado, tudo isso também elevado ao cubo. Você tá mutado, Elias. Calculando o valor do campo magnético em Z igual a zero, que é onde foi colocada a origem do sistema de coordenadas, bem no centro entre as duas bobinas. Então, substituindo Z por zero na equação, nós temos que B total em Z igual a zero é M0 sobre 2 vezes NR ao quadrado. Entre os colchetes, substituindo Z por zero, teremos que no primeiro parênteses ficará R sobre 2 ao quadrado, e no segundo membro da equação ficará menos R sobre 2 ao quadrado. Como é um membro ao quadrado, os dois ficarão positivos. Então, nós teremos que os dois membros dentro dos colchetes serão iguais. Então, poderemos multiplicar o membro por 2, ficando como M0 sobre 2, NR ao quadrado. E aí, entre colchetes ficaria o 2, porque foi multiplicado por 2. E o denominador seria R ao quadrado mais R sobre 2 ao quadrado, que isso daria 5 quartos de R ao quadrado. Tudo isso elevado a 3 meios. R ao quadrado elevado a 3 meios dá R ao cubo, e os 5 quartos elevado a 3 meios dá 5 quartos com vezes a raiz de 5 sobre a raiz de 4. A raiz de 4 é 2, então multiplicando fica 5 sobre 8. Passando 8 para cima, nós temos que o campo total é M0 vezes MI, cortando R ao quadrado com R ao cubo. Aí fica só o 8 em cima, e embaixo 5 raiz de 5 vezes R. E aí, calculando esse valor 8 sobre 5 raiz de 5, temos o valor de 0,7155 M0 NI sobre R. Agora, calculando o valor do campo magnético em Z igual a R sobre 2, que é na região, no lugar entre uma das bobinas, e podemos escolher R sobre 2 ou menos R sobre 2, porque será o mesmo. Substituindo dentro dos parênteses, temos R sobre 2 mais R sobre 2, e no outro R sobre 2 menos R sobre 2. Esse aqui ficará zero. Então, esse não terá esse termo, e esse aqui ficará R ao quadrado. Então, realizando as contas, ficará μ0 sobre 2 vezes NR ao quadrado, e dentro dos colchetes, 1 sobre 2R ao quadrado, que será a soma de R ao quadrado mais R ao quadrado, e 1 sobre R ao quadrado só, porque o outro é zero. Aí, fazendo as simplificações, 2R ao quadrado elevado a 3 meios dá 2 raiz de 2R ao cubo, e o R ao quadrado elevado a 3 meios dá R ao cubo. Aí, cortando R ao quadrado com os dois R ao cubo dos denominadores, nós temos que a equação final fica μ0 vezes NI sobre R, e entre colchetes, 1 sobre 4 raiz de 2 mais meio. E em valores absolutos, isso é igual a 0,6767 μ0 NI sobre R. Agora, ao comparar os dois valores obtidos, verificamos que a variação do valor do campo magnético na região entre as duas bobinas é muito pequena, o que permite dizer que o campo magnético nessa região é praticamente constante. Agora, para a gente poder finalizar nossa apresentação, nós vamos apresentar um pouco da funcionalidade da Spira, apresentando um time-lapse. Utilizando uma malha de ferro e, em tese, um parafuso.
Então, essa foi a nossa apresentação sobre o campo magnético produzido pelas bobinas de Helmholtz. Obrigado.